Senhoras e senhores, muito boa noite. Daremos início à nossa sessão especial. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito. Excelentíssimo senhor coordenador do programa Lar Legal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Celso de Oliveira, que neste ato representa o tribunal. Convido também Sua Excelência Reverendíssima, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonk. Convido ainda para compor a mesa Sua Excelência Reverendíssima, Bispo da Diocese de Tubarão, Dom Adilson Pedro Buzin. E ainda o coordenador do Núcleo de Habitação, Moradia e Direito à Cidade da Defensoria Pública do Estado, defensor público Marcelo Scherer da Silva. Composta a mesa, neste momento faremos um minuto de silêncio pelo falecimento de João Carlos Baldiceira, irmão do padre Pedro Baldiceira, que é o autor desta sessão especial. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pelo deputado padre Pedro Baldiceira, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem à campanha da Fraternidade 2026. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pela Associação Coral Sagrado Coração de Jesus e Coral São Francisco de Assis.
presidência registra com satisfação a presença do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador João Marcos Buch, do Superintendente Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, ex-deputado José Fritz, do vereador do município de Florianópolis, Bruno Ziliotto, chefe de gabinete do deputado Padre Pedro Baldiceira, que neste ato representa o deputado ausente da sessão por motivo mais do que justificado, falecimento do seu irmão, Murilo da Silva, assessora parlamentar Margarete Sandrini, representando neste ato o gabinete da deputada federal Ana Paula Lima e do presidente do Observatório das Metrópoles de Santa Catarina, Elson Manuel Pereira. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Marquito. Uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à Assembleia Legislativa. Inicio aqui parabenizando e agradecendo o deputado Padre Pedro Baldiceira por essa proposição e lamentamos profundamente a perda familiar e a ausência justificada profundamente por essa perda. E é uma enorme satisfação poder estar aqui também representando a Assembleia Legislativa. Cumprimento o deputado Júlio Garcia, que preside a sessão. Cumprimento aqui também o coordenador do Programa Legal do Tribunal de Justiça, o desembargador Celso de Oliveira, uma satisfação tê-lo. Também o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson, que está conosco sempre. Cumprimento aqui o bispo da Diocese de Tubarão, Dom Adilson Buzin, uma satisfação tê-lo conosco. E também o coordenador do Núcleo de Habitação, Moradia e Direito à Cidade, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, o defensor público Marcelo Scherer da Silva. Uma satisfação tê-los conosco nessa noite. E para nós é fundamental esse tema e o lema da campanha da fraternidade, né? O tema que é fraternidade e moradia, um tema tão importante, a fundamental participação e presença da Igreja Católica a cada ano de reforçar os valores do povo cristão, os valores da sociedade, trazendo as instituições públicas e privadas e a sociedade civil organizada para refletir e, nesse momento histórico, discutir sobre moradia. Trazer uma passagem de João, quando relata a importância e a transcendência da vida de Cristo entre nós, mas a casa dele entre nós. E isso reflete sobre os nossos valores cristãos, mas principalmente da Igreja, trazendo para a discussão ampla da comunidade da Igreja Católica os valores de solidariedade, os valores de fraternidade, os valores que deveriam estar sempre presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e nele traz a reflexão sobre a moradia como um direito, né? A moradia como o princípio das condições da dignidade humana. E justamente onde nós temos os instrumentos colocados, desde legislações, políticas públicas, as instituições dos diferentes poderes que têm como objetivo a manutenção da garantia dos direitos, e colocar a transcendência, a espiritualidade, a religiosidade e os valores cristãos para olhar sobre essa questão é fundamental. É fundamental olhar e saber que existem milhares e milhares de pessoas que não têm uma casa para morar. De saber que algumas vivem em situações muito precárias. E elas estão muitas vezes do lado das nossas casas, do lado no nosso próprio bairro, do lado da cidade vizinha, e a gente não consegue ter esse olhar de que tem pessoas que, quando cai um pingo d'água, já não conseguem mais dormir com tranquilidade, porque a sua moradia não é digna o suficiente para as garantias que ela deveria ter. Ou a pessoa que não tem casa
e hoje estão nas ruas, em situação de rua, e que estão vulneráveis a qualquer situação de violações e violências naquela condição. Também sabendo que muitas vezes um salário mínimo de um trabalhador, de uma trabalhadora, não dá conta de pagar um aluguel digno e de comprar comida e de se transportar, fazendo com que essas pessoas vivam em situações muito precárias. E essa é uma realidade presente. Os números estão colocados. A gente vive num país que está em crescimento econômico, que está em desenvolvimento, um estado onde os indicadores superam os indicadores gerais do Brasil, e de toda forma nós temos irmãos e irmãs, cidadãos e cidadãs que não têm a condição digna de ter uma casa apropriada para morar. E eu acho que esse momento ele traz muito sobre a reflexão também que a própria Igreja Católica se coloca na campanha da fraternidade, de refletir esses valores, a humanidade desse momento. E eu quero parabenizar enormemente todas as pessoas que estão aqui, das pastorais, das igrejas, das arquidioceses, do trabalho social que a igreja e suas instituições desenvolvem, mas também falar com quem não está aqui nessa noite, com quem está em algum lugar onde não tem uma casa para poder dormir tranquilamente nessa noite, para poder comer tranquilamente, tomar um banho. E essa é uma realidade que é uma realidade muito presente. Então, parabenizar profundamente a Igreja Católica por trazer na campanha da fraternidade a discussão do direito à moradia e da moradia digna, com dignidade humana. E para isso a gente fazer essa sessão aqui nessa casa com os órgãos presentes é fundamental para a gente ter políticas públicas que consigam garantir a equidade, a garantia desse direito e principalmente que a gente, quando for fazer um juízo de valores sobre as pessoas que estão nessas condições, a gente reflita sobre estar naquela condição e poder tomar atitudes que vão no caminho, no sentido da garantia desse direito. Então eu desejo uma ótima sessão e parabenizar mais uma vez por essa campanha da fraternidade que traz um direito essencial e básico, que é o direito à moradia digna. Parabéns, uma boa noite para nós. Convido neste momento para fazer uso da palavra o desembargador Celso de Oliveira, que coordena o importante programa do Tribunal de Justiça, denominado Lar Legal. Tem a palavra, desembargador. Boa tarde a todos. Saúdo o nosso presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, e também o deputado Marquito. Saúdo as autoridades eclesiásticas que estão na mesa de honra, todos, enfim, a todos os deputados e demais lideranças que estão aqui. Me pegou de surpresa, viu, presidente, porque eu de fato não estava preparado não sabia que eu ia me manifestar. Então eu vou confessar isso a todos aqui para não parecer que eu estou meio atrapalhado. Estou meio atrapalhado. Então eu vou deixar uma mensagem rápida, parabenizando a Igreja Católica por esse tema tão sensível e tão importante, fraternidade e moradia, do que todos precisam, do que todo ser humano precisa. Então, a todos os que estão aqui, que de uma forma ou de outra, no seu dia a dia, colaboram para que chegue à população, à nossa sociedade, à nossa comunidade, a efetivação desse direito tão importante, eu o saúdo, eu parabenizo, porque a gente sabe que toda pessoa que trabalha com esse tipo de problema, com essa realidade da nossa sociedade, acaba sofrendo junto com a população ao ver as mazelas, que são tantas, né? E que cada um de nós, na medida da nossa possibilidade, possamos ajudar, cooperar, trabalhar em conjunto, em parceria, ajudando para que alguma coisa aconteça de bom. O Tribunal de Justiça tem um programa que é o Lar Legal. A gente
tem trabalhado na regularização, na titulação de propriedades, tanto urbanas quanto rurais, e a gente percebe o quanto, no caso, a ausência do título de propriedade, o quanto isso prejudica e empaca a vida das pessoas. E quem sofre, de fato, com esse dilema, de regras, é o povo mais carente, né? Então, da nossa parte, estamos tentando colaborar com todos os demais entes para que a sociedade receba aquilo que é de direito. Parabéns a todos, parabéns a quem cantou o hino de forma tão bonita aí também que eu escutei. E vamos em frente. Obrigado. Neste momento, convido para conduzir a entrega das homenagens o mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem a personalidades e organizações que se destacam por sua atuação na defesa do direito à moradia digna, fortalecendo a fraternidade, o bem comum e o compromisso com uma sociedade mais justa e solidária. Todos os homenageados desta noite têm ações e atitudes que coadunam com o tema da campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia. Convidamos, então, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, juntamente com o deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito, para fazer a entrega das homenagens, por favor. Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor desembargador e presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, João Eduardo de Nadal, neste ato representado pelo excelentíssimo senhor desembargador Celso de Oliveira. Pedimos ao desembargador Celso que aguarde à frente, por favor. Recebe a homenagem do Parlamento catarinense o excelentíssimo senhor desembargador e coordenador do programa Lar Legal, Celso de Oliveira. Recebe a homenagem o excelentíssimo senhor defensor público e coordenador do Núcleo de Habitação, Moradia e Direito à Cidade da Defensoria Pública, Marcelo Scherer da Silva. Convidamos também o assessor Murilo Silva para proceder à entrega das homenagens junto, por gentileza.
recebe a homenagem o vigário da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus da Prainha, reverendo padre Gabriel Batistella, neste ato representado pelo pároco, reverendo padre Estevão Maurício Atanásio. Convidamos para receber a homenagem do Poder Legislativo catarinense a Cooperativa Central de Reforma Agrária de Santa Catarina, neste ato representada pelo engenheiro agrônomo senhor Marcelo João Alves. Convidamos para receber a homenagem à Cressol Ativa, neste ato representada pelo seu presidente, senhor Gilson Panseri Júnior. Recebe a homenagem à Orionópolis Catarinense, neste ato representada pelo diretor-presidente, senhor Milton Quintino de Lima. Recebe a homenagem à Associação Casa Irmã Dulce, Lar Santa Maria da Paz, neste ato representada pelo seu presidente, senhor Luiz Carlos Santana Filho. Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense à Associação São Lourenço, neste ato representada pelo presidente, diácono Guilhermo Henrique, e pelo vice-presidente, diácono Juarez Carlos Blanger. Recebe a homenagem neste momento o programa Moradia Primeiro, neste ato representado pela coordenadora pastoral do Povo de Rua de Palhoça, senhora Jaqueline Laura da Silva Manchen. Também recebe a homenagem do Poder Legislativo catarinense à Catedral Diocesana de Tubarão, neste ato representada pelo coordenador, senhor Carlos Eduardo de Carvalho Demétrio, e pela senhora Pamela Claudino Matias. Convidamos para receber a homenagem a Igreja do Conselho da Habitação de Tubarão, Braço do Norte e Capivari de Baixo, neste ato representada pelo conselheiro, senhor Cleuton Farias Gomes.
Recebe a homenagem à Caritas Diocesana de Tubarão, neste ato representada pelo seu presidente, senhor Roberto Vieira. Recebe a homenagem também à Associação Casa de Acolhimento, Restauração e Evangelização, neste ato representada pelo seu presidente e fundador, senhor João Carlos do Amaral. Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a Associação Missão Vida Nova, Missão SOS Vida Xanxerê, neste ato representada pelo fundador e diretor administrativo, senhor Flávio César Brinkmann. Também recebe a homenagem à Associação Vida Nueva, neste ato representada pelo seu presidente, Frei Rogério Rubik. Convidamos para receber a homenagem o Instituto Arco-Íris, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Denilson Machado. O Parlamento Catarinense, em sessão especial, convida para receber a homenagem à residência coletiva Casa dos Amigos, neste ato representada pelo coordenador, senhor Daniel Paz dos Santos. Convidamos para receber a homenagem o coordenador do Fórum da Ação Transformadora da Diocese de Criciúma, reverendo padre Wilson Bus. Recebe a homenagem, neste momento, um dos fundadores e membro da diretoria da Pastoral da Saúde em Santa Catarina, reverendo padre Valmor Della Justina. Convidamos para receber a homenagem à coordenadora nacional do Povo na Rua, senhora Ivone Maria Peraça.
Também recebe a homenagem do Parlamento Catarinense uma das fundadoras e coordenadora da Pastoral da Saúde em Santa Catarina, senhora Lúcia Herta Rockenbach. Convidamos para receber a homenagem a coordenadora da comunidade Marielle Franco, senhora Samara Pires de Oliveira. Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense por seu testemunho de fraternidade ao acolher mais de 20 jovens em sua residência, a senhora Damiana da Silva Ferreira dos Santos. Recebem a homenagem do Parlamento Catarinense os vicentinos da paróquia Nossa Senhora da Piedade da Catedral de Tubarão, neste ato representados pela senhora Bárbara Pereira de Oliveira. Também recebe a homenagem do Parlamento Catarinense à ocupação Carlos Marighella, neste ato representada pela senhora Larissa da Silva Andrade. Convidamos para receber a homenagem o membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, senhor Loureci Ribeiro. Solicitamos que o senhor Loureci permaneça à frente para receber a próxima homenagem, por favor.
Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a membro da Coordenação Estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, senhora Elisa Jorge da Silva, neste ato representada pelo senhor Loureci Ribeiro. Agradecemos ao presidente Júlio Garcia, o deputado Marcos José de Abreu e o assessor Murilo Silva pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Para rever os melhores momentos da sessão, as fotos estarão disponíveis amanhã no site da Alesc. O link você encontra no Instagram, @AssembleiaSC. Siga nossas redes sociais e acompanhe as novidades e bastidores do Parlamento Catarinense. Senhoras e senhores, neste momento acompanharemos a interpretação do hino da campanha da Fraternidade 2026, composição de Crisógono Sabino e Carlos Alberto Santos, pela Associação Coral Nossa Senhora da Lapa, Associação Coral Sagrado Coração de Jesus e Coral São Francisco de Assis. Boa noite. Convido
o defensor público, Dr. Marcelo Scherer da Silva, para fazer uso da palavra em nome de todos os homenageados. Excelentíssimas autoridades, reverendíssimos membros da Igreja, representantes das entidades homenageadas, senhoras e senhores, todos e todas que nos escutam. É um orgulho e uma responsabilidade enorme desempenhar o papel que me foi dado nessa sessão para falar em nome dos homenageados. Porque hoje não celebramos bons resultados da economia, o aumento do PIB, ou o volume de investimentos no Brasil ou em Santa Catarina. Hoje não celebramos números, celebramos pessoas. Não celebramos a frieza dos prédios ou o resultado das suas vendas. Celebramos o propósito de indivíduos e instituições em favor do mais básico dos valores, a humanidade. A campanha da Fraternidade de 2026 nos convoca a olhar para a moradia não como uma mercadoria, mas como expressão concreta do cuidado com a vida e a dignidade dos mais vulneráveis. E uma vida digna começa por um chão e um teto onde alguém pode repousar sem medo. O Evangelho anunciado nessa campanha da Fraternidade nos lembra, ele veio morar entre a gente. E morar significa ter segurança, significa ter instrumental mínimo para superar as vulnerabilidades. Significa reconhecer que ninguém é plenamente humano quando aceita passivamente que o próximo durma ao relento. Nesta noite, esta Casa Legislativa recebe aqueles que lutam para que cada pessoa tenha um lugar no mundo. Os homenageados dessa sessão representam uma rede silenciosa, perseverante e muitas vezes invisível de resistência e esperança. Por isso, é importante registrá-los nesta fala, ainda que em conjunto. Cumprimento inicialmente o desembargador João Eduardo de Nadal, presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, cuja atuação, juntamente com o secretário Daniel Nietzsche, tem sido fundamental para qualificar o tratamento institucional dado aos conflitos pela terra, substituindo a lógica da força pela lógica do diálogo. Saúdo o desembargador Celso de Oliveira, coordenador do Programa Lar Legal, que materializa no âmbito do Tribunal de Justiça o reconhecimento de que regularizar é pacificar, é incluir e é transformar posse precária em segurança jurídica. Registro também a atuação da minha instituição, Defensoria Pública, que por meio do Núcleo de Habitação, Moradia e Direito à Cidade, tem a missão diária de assegurar que o direito à moradia não permaneça apenas no texto constitucional, mas que se converta em proteção concreta às famílias vulneráveis. E missão tão nobre não pode ser desempenhada sozinha. E é por isso que eu peço licença para agradecer pessoalmente à assessora jurídica do NUAB, Damares Mendonça, ao trabalho das advogadas populares Luzia Cabreira e Celina Rinaldi, incansáveis defensoras do direito fundamental à moradia, e ao movimento Moradia Justa, na pessoa de Ana Paula Montebeller, cuja contribuição tem sido de valor inestimável para a instituição. Cumprimento as lideranças pastorais e eclesiais, Padre Gabriel Batistella, Padre Wilson Bus, Padre Valmor de la Justina, e tantos outros que compreenderam que evangelizar também é defender a dignidade habitacional, porque não há anúncio pleno do Evangelho onde a vida está ameaçada pela exclusão. Saúdo as organizações que fazem da solidariedade uma prática permanente. Caritas Diocesana de Tubarão, Associação Casa Irmã Dulce, a Associação São Lourenço, a Orionópolis Catarinense, o Instituto Arco-Íris, a Associação Vida Nueva, a Casa de Acolhimento, Restauração e Evangelização, entre tantas outras. Reconheço o trabalho da Cooperativa Central da Reforma Agrária de Santa Catarina, da Cressol Ativa e das experiências de economia solidária que demonstram que o acesso aos meios de produção de alimentos, à agricultura familiar, ao crédito e à moradia podem caminhar juntos quando o objetivo é a inclusão. Dirijo especial reconhecimento a Damiana da Silva Ferreira dos Santos
e também a coordenadora do programa Moradia Primeiro, Jaqueline Laura da Silva Manchem, cujas ações nos lembram que o primeiro passo para reconstruir vidas é oferecer estabilidade habitacional, não como prêmio, como alguns querem fazer crer, mas como um ponto de partida de uma jornada de superação de vulnerabilidades. Saúdo as lideranças populares Ivone Maria Peraça, Loreci Ribeiro, Elisa Jorge da Silva, Samara Pires de Oliveira, representantes do MLM e de comunidades organizadas, que nos recordam que o direito à cidade não nasce nos gabinetes, nasce da mobilização social. Reconheço também a força da ocupação Carlos Marighella e o trabalho da residência coletiva Casa dos Amigos, e de tantas comunidades que resistem não só como manifestação concreta do direito à moradia, mas também para promovê-la a um patamar de verdadeiro estandarte social. Cada nome aqui lembrado carrega histórias de enfrentamento a desocupações forçadas, de mediação de conflitos fundiários, de regularização de territórios esquecidos, de acolhimento de pessoas em situação de rua, de reconstrução de vidas marcadas pela exclusão. E há algo profundamente evangélico e profundamente constitucional na defesa da moradia. A Constituição traz a moradia como um direito fundamental social. O Evangelho afirma que a moradia é um gesto de amor. E quando direito e fé se encontram na defesa dos mais vulneráveis, não há ideologia nem dogmas, há só humanidade. Sabemos que o déficit habitacional não é apenas uma estatística, ele também revela as prioridades de uma sociedade. Como muitos de nós costumam falar, há mais casa sem gente que gente sem casa. Quando famílias são removidas por não terem renda suficiente para pagar as despesas de moradia, quando o solo urbano é tratado como ativo financeiro e não como espaço de vida, quando políticas públicas se desconectam da realidade concreta e famílias pobres são despejadas para que suas casas virem mercadoria nas mãos de investidores e mero produto de quem pode pagar, algo está fora do lugar. Mas essa noite não é de desalento, é de compromisso. E os homenageados aqui presentes demonstram que é possível agir diferente, que é possível construir soluções pactuadas, que é possível mediar conflitos sem criminalizar a pobreza, que é possível unir cooperativismo, pastoral, sistema de justiça e movimentos sociais em torno de um objetivo comum, garantir que ninguém seja descartado. Lutar por moradia é lutar contra a indiferença, e a indiferença talvez a forma mais sofisticada da violência. Quem atua nessa pauta aprende que moradia não é apenas teto e endereço, é pertencimento, é acesso à escola, ao posto de saúde, ao trabalho, à energia elétrica, à água potável, ao esgotamento sanitário. É estabilidade para que crianças consigam sonhar com um futuro melhor e possam se desenvolver com plenitude. É condição para que idosos envelheçam com dignidade e segurança. Sem estabilidade de moradia, a cidadania é sempre provisória. E por isso, cada homenageado representa mais do que uma instituição ou um indivíduo. Representa um testemunho, representa a prova de que a fraternidade pode ser pública, pode ser política pública, pode ser decisão judicial, pode ser ação pastoral, pode ser mutirão, pode ser ocupação organizada, pode ser cooperativa solidária. Fraternidade não é um sentimento abstrato, é uma escolha. É decidir que o lucro não pode estar acima da vida, é decidir que conflitos fundiários não se resolvem com violência, é entender que o pobre não é obstáculo ao desenvolvimento. Que esta sessão não seja apenas mais uma solenidade, que a campanha da fraternidade não termine na quaresma, mas se prolongue em políticas públicas permanentes, que o Estado, a Igreja, a sociedade civil sigam dialogando com coragem e responsabilidade. Se hoje falamos de fraternidade e moradia, é porque há quem transforme essas palavras em prática cotidiana. Como homenageados, manifestamos nossa profunda gratidão pelo reconhecimento. E lembramos novamente, Ele veio morar entre nós. E hoje nós renovamos o nosso compromisso em continuar lutando para que todos tenham onde morar.
Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o reverendíssimo arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonck. Boa noite a todos. Quero saudar o nosso presidente, Júlio Garcia, a todos os membros da mesa. Quero saudar a todos os presentes e dizer da minha grande alegria por todos que representam esse enorme trabalho em prol do próximo, tendo a moradia como motivação. Fico muito, muito feliz de vê-los todos aqui nesta noite. E gostaria de começar e convidar a todos, e lembrando aquilo que o nosso presidente já mencionava na abertura, de rezarmos um Pai Nosso, pelo Padre Pedro, pelo irmão do Padre Pedro, pela sua família, e desta forma elevarmos também o nosso pensamento e a nossa solidariedade a toda a família por essa ocasião da morte do irmão do Padre Pedro, que é o proponente desta sessão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Gostaria de lembrar um pouco de onde nasceu a campanha da fraternidade. Ela nasce do espírito da Quaresma. Quaresma é tempo de penitência, tempo de preparação para a Páscoa. A Quaresma é tempo de conversão, mas também a Quaresma é tempo de intensificar a prática da caridade. E aqui foi que lá em 1962 se começou a campanha da fraternidade no Nordeste do Brasil. E o propósito é esse, de sempre escolher um tema, uma realidade social e lançar o olhar do Evangelho, aquele mesmo olhar a partir da palavra de Deus para iluminar esta realidade. E assim também que se preparou esse tema da campanha da fraternidade sobre a moradia. Ele veio morar entre nós. Se prepararmos um lugar para Cristo morar entre nós, para Cristo morar na nossa vida, muita coisa se coloca no lugar. E que isso possa realmente acontecer e motivar todas as nossas iniciativas, inclusive a de todas as entidades que aqui estão representadas. E é importante que vivamos esse tempo de Quaresma com essa intensidade na prática da caridade. E podemos aqui lançar a pergunta: por que alguém não tem casa? E creio que muitas respostas caberiam, e talvez nenhuma delas responderia plenamente. Mas o fato, e já foi falado aqui brilhantemente, que todos têm direito à moradia. A nossa Constituição garante isso. Mas quem vai fazer acontecer somos nós.
E por isso a iniciativa destas entidades todas do voluntariado são tão importantes na nossa sociedade. O trabalho de vocês, ele é tão importante e tão digno. Quando nós olhamos a questão da moradia pela parte problemática, vamos ver e constatar a desigualdade que existe na nossa sociedade. Existem muitos tipos de moradia. E se nós olharmos um pouco os números, mais da metade, ou para colocar o número das pessoas, elas não têm uma habitação, uma moradia digna. E desses, existem 6 milhões no Brasil de famílias que não têm onde morar. A moradia, ela é um arranjo. E penso que isso, de alguma forma, nos faz interrogar. Se nós olharmos as problemáticas todas, eu penso que quando nós falamos de favela, quando falamos de ocupações, loteamentos populares, acampamentos, assentamentos, áreas de risco, encostas, todos esses lugares são lugares onde existem tentativas de moradias e quem mora nesta situação não mora bem. E penso que podemos ajudar exatamente a fazer com que essa realidade ela seja ultrapassada. Algumas das dificuldades, talvez a maior delas, é exatamente o que representa a moradia e o território, a terra. É uma mercadoria muito cara, né? E fica fora do alcance de muitas pessoas. Mas também estas têm o direito de morar, de ter uma moradia. E devemos lutar para que isso realmente possa acontecer para todos. E, ao refletir sobre este tema, eu gostaria de refletir 3 aspectos e 3 iniciativas ou 3 áreas. A primeira área que gostaria de colocar e lembrar aqui seria aquilo que já foi citado, a Moradia Primeiro. É um programa e o que há de, ao meu ver, assim, muito interessante é que a Moradia Primeiro parte do princípio de que é muito importante que as pessoas tenham um endereço. Isso parte para uma parte muito prática. Quando alguém vai se apresentar até pedindo um trabalho, e quando diz, eu moro lá na favela, ou moro em tal lugar que é mal visto, aí começa outros tantos problemas. E esse programa ela quer exatamente ajudar, e que o poder público ajude, está ajudando, a fazer com que possam ter uma moradia. Eu moro no tal endereço. É uma iniciativa, eu acho que é assim quase que uma descoberta. O caminho é esse, e agora buscar possibilidades de que isso realmente possa acontecer. Do ponto de vista de custo, se olhar, o poder público gasta muito menos em alugar uma casa, arrumar o trabalho e depois a pessoa vai pagando à medida que vai também recebendo o seu salário. E tem funcionado. Com dificuldades, quem está nesse trabalho sabe disso, tem dificuldades para se conseguir fazer com que aconteça, mas
já tem ajudado algumas pessoas exatamente a partir disso. Uma outra área que gostaria de chamar a atenção é a dos idosos. Os idosos é a população que mais cresce na nossa sociedade, né? Todos nós estamos caminhando para lá, né? E os idosos, mesmo aqueles que têm casa, muitos deles moram mal. É uma outra questão social que existe. Muitos deles passam o dia sozinhos dentro de uma moradia e não se viram bem. Então, esses não moram bem. Não é fácil e também não é intenção culpar ninguém, mas são situações que muitas vezes as próprias famílias não conseguem dar uma resposta melhor, por mais que queiram, por mais que se esforçam. E aqui é possível a gente pensar junto algumas soluções, alguns lares, que o idoso que trabalhou a vida toda também possa morar bem, possa estar bem aonde ele mora, onde ele está. E que isso realmente possa acontecer. Uma outra área que eu gostaria de ressaltar aqui rapidamente é a questão dos migrantes. Florianópolis e toda a região, toda Santa Catarina, recebe muitos migrantes, desde haitianos, desde africanos, argentinos, bolivianos, vem muitos. Diz o bispo aqui que muitos gaúchos também vêm para Santa Catarina. De qualquer forma, e a grande dificuldade desses venezuelanos que têm vindo em grande número, qual é a principal dificuldade? É a primeira, do primeiro dia, aonde eu vou ficar. E graças a Deus, hoje temos uma casa, os calabrinianos, a congregação do Dom Adilson, trabalha exatamente nisso no mundo todo, de acolher migrantes. E a primeira coisa que tem é arranjar alguém que se vem com família, onde é que vão passar a primeira noite, aonde é que podem ter um colchão para dormir, um chuveiro para tomar banho, ter esse lugar. Eu penso que isso a gente pode fazer um pouquinho mais do que aquilo que os escalabrinianos estão fazendo. É de acolher, que depois então vai se ajustando, vai se arranjando emprego, vai se arranjando uma moradia definitiva e assim por diante. Mas é necessário que nós demos uma mão. E se olharmos a população de Santa Catarina, ela, em que geração, não sei, mas a maioria das gerações provém de migrantes. Um dia os nossos antepassados se botaram a caminho e começaram lá do zero. E como é importante que recebam a colaboração, a acolhida e ajuda nesses primeiros momentos de vida. Penso que isso seja muito, muito importante. Quanto aos idosos, eu repetiria ainda de que as casas de acolhida, elas estão se multiplicando, mas é uma busca de uma moradia, uma busca onde se possa viver em paz, onde se possa conviver, onde se possa ter alegria da vida, alegria de estar convivendo com irmãos.
E terminaria colocando algumas passagens bíblicas que nos falam. O tema da campanha da fraternidade, o lema, já nos traz essa frase que já foi repetida. Ele veio morar entre nós. Deus quer participar da nossa história, quer estar presente na história de cada pessoa. Todos são filhos de Deus. Não há como não recordar o nascimento do próprio Jesus, e não havia lugar para eles na estalagem. Foi nascer numa estrebaria, né? Aquele que acolhe a todos, mas não havia um lugar para ele. E essa situação se repete em tantos que não têm a sua moradia digna nos dias de hoje. Uma outra frase do Evangelho é: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é por recompensa, não é por merecimento, mas simplesmente por caridade, porque o outro é nosso irmão e queremos aprender a amar o outro como Deus ama a todos. Nós dizemos que com o batismo nos tornamos morada do Espírito Santo e que as nossas ações também sejam inspiradas pelo mesmo Espírito. E uma última passagem do Evangelho é de Zaqueu, quando ele desce da árvore. Jesus diz: hoje eu preciso ficar na sua casa. Que nós possamos também repetir isso para Jesus, que Ele seja bem-vindo na nossa casa, e queremos com Ele fazer o possível para que muitos tenham uma moradia digna, sintam o gosto de viver. Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela sessão, acho que sempre é muito importante. Boa noite. A pedido do padre Pedro Baldiceira, destacamos que a sessão especial da campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia, também marca o pré-lançamento do livro Olhares do Movimento, as lutas por moradia em Santa Catarina, que é o segundo volume da série temática Moradia e Habitação em Santa Catarina, da UDESC, com o apoio do Instituto Cidade e Território e Organização Cidade e Território. A organização é dos professores Francisco Canella e Lino Pérez. Este volume tem 10 artigos de autores que refletiram, a partir dos movimentos sociais, para a ação prática e crítica de conquista da moradia e da terra urbanizada. Entendemos que esta publicação ajudará na reflexão sobre a moradia, que é tema central da campanha da Fraternidade deste ano. Os livros estarão disponíveis na saída deste plenário. A presidência agradece a presença de todas as autoridades e todos aqueles que nos honraram com sua presença. Convoca outra sessão ordinária para o dia de amanhã em horário regimental e, após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.